Salve pessoal do canal. Vim mostrar mais umas revistas que eu consegui num sebo essa semana. Antes de começar o canal, eu vou pedir para vocês que são novos, estão passando aqui pelo canal, e se inscrever no canal e deixar um joinha. Então, vou estar mostrando essa coleção do Batman Messias da Abril, em 4 edições. E esse conto de Batman Gotham City 1889. Todas elas são da Abril. Essa Messias aqui é da 89, é da época quando o Batman estava fazendo uns 50 anos. Edição de luxo. 89, já faz 30 anos. E nessa época eu não colecionava, porque eu não sou tão velho assim, né? Nessa época eu tinha 10 anos. E eu vou estar mostrando um pouco da arte delas. E estando comentando um pouco da história, né? Não, da história eu não vou comentar não, porque tem muito canais que já comentou o Messias e eu não gosto, eu gosto mais de mostrar a revista da época, como se diz, o papel, né? Se era bom ou não. E aqui, como vocês podem ver aqui, ó, o papel era bom na época. A arte boa. Que ver essa aqui é do Jim Stanley, Bernie Wrightson e Bill Ryan. Eu acho que é assim que se pronuncia. Aqui, ó. 89. Cada um vem com um prefácio atrás, olha essa. Vou mostrar um pouco da arte. Hoje em dia você vê a Panini quando tá lançando esse Batman Messias aqui ao preço de R$ 70, cara. Você é louco. Eu falar pra você, eu prefiro ir num sebo, cara, e perder 2, 3 horas garimpando pra você achar umas revistas dessa que você chegar e comprar uma revista da Panini só porque é capa dura. A mesma história. E eu dou mais valor pra essas que vêm ainda com selo. Onde que. Dessa aqui é raridade, ó, selo dos 50 anos do Batman. Essa aqui é a número 2. Não, essa aqui é a 3, quer dizer. Aqui é. Deixa eu mostrar o prefácio, aqui é 3. Cada uma vem com um prefácio diferente. Arte boa. Eu gosto dessa arte meio rabiscada, meio suja, meio. É escura, né? Eu gosto. O Batman. A atmosfera do Batman fica muito mais interessante, né, cara? Esses quadradinhos aqui, você pode ver, lembra o Cavaleiro das Trevas, né? Do Frank Miller. Que tem aquelas reportagens que tem as televisãozinhas, né? Lembra muito. Pra você ver o uniforme do Batman negro. É aquele Batman cinza, né? Essa que é a 2, ó. E todas vêm com o selo dos 50 anos da época, né? De 89. Ah, cara, eu sinceramente hoje em dia eu vou muito em sebo, cara. Quando eu tô de folga, assim que eu tenho um tempo, eu fico lá garimpando lá, cara, procurando. E nossa, cara, é uma alegria quando você acha uma obra dessa aqui assim, ó. Porque eu penso assim, cara, eu não sei os caras que tá colecionando hoje, que não teve a nostalgia de colecionar na época, mas eu dou mais valor pra uma revista dessa aqui assim, ó, que é. Ela não vem em capa dura e é toda. É mensal, né? E que é uma de capa dura, cara, que os caras encarecem, que é.
pensa que os outros é rico, pagar R$ 70 numa revista, rapaz. Os caras tá de brincadeira, cara. No sebo, pelo menos você, se você tiver sorte, você acha. Aqui pra você que eu falei pra você das telinhas da televisão, né? Que é tipo o Cavaleiro das Trevas. Os caras pensam que a pessoa nada em dinheiro, rapaz. Que isso, a cultura devia ser mais acessível pra todas as pessoas. Independente da pessoa ser rica ou não, entendeu? O cara quer cobrar 70 pau num quadrinho, rapaz. Que isso? Os caras perderam a noção da realidade. A gente só não vive de quadrinho, não. Você tem que se vestir, comprar as coisas, entendeu? Aqui, outro prefácio aqui, ó. O pessoal vai aí gastar 70 pau num quadrinho, rapaz. Você tá louco? Aqui, ó, outra. Essa aqui tá zerada também, ó. Eu já tive essa aqui numa mão e desci, agora eu consegui de novo, ó. Mas eu tenho essa aqui em capa dura também. Breyer, Augustin e Mark Mignola. Só que eu peguei estado de 0. Isso aqui é de... Isso aqui é de 90. 29 anos. E essa capa cartão. Essa capa cartão. E tem um prefácio da hora aqui escrito. Como fosse o Jack Stripador falando, entendeu? Que eu vou focar bem devagar para vocês lerem. Essa depois só dá um pause e vocês lerem. Como fosse uma carta aberta, né, pra polícia da época. No final tem ele assinando a Jack Stripador. E essa aqui é diferente, eu acho até mais melhor que a da Panini, porque ele é um papel como se fosse tipo uma cartolina. Não sei se dá pra ver um pouco a textura do papel. Ó. Ó, acho que dá pra ver um pouco a gramatura do papel, ó. Um papel meio grosso, como se fosse tipo uma cartolina mesmo, entendeu? Um pouco mais fino. Eu acho que vocês já viram essa... Já leram e já conhecem essa história aqui, né? E galera, eu já tive essa história, já tive aquele outro Mestre do Futuro. Eu sou colecionador desde a coisa de 90, já destruí minha coleção, já voltei de novo, entendeu? Agora eu não desfaço mais não. Quando a gente é mais jovem, a gente faz cada bobeira, né, cara? Eu já tive aquela coleção também da Marvel, da capa de acetato, desfiz. Hoje em dia eu procuro também, se eu achar eu vou comprar. Porque, sei lá, igual eu tava falando pra vocês, é coisa da época, né, cara? Não tem comparação, tipo, como se diz, uma revista que foi lançada na época com a revista que é relançada hoje em dia, entendeu? Não tem comparação. Isso aqui foi, quando lançou, não existia internet, você tinha que ir na banca, entendeu? Eu na minha coleção, eu priorizo mais o Batman, eu sou colecionador do Batman, entendeu? Eu não fico comprando tudo que aparece, eu gosto do Batman. Tipo, gosto aqui, contos, né? Contos de Batman. Eu priorizo mais isso aqui, pra você ver a capa. Cartão. E por isso que eu falo pra vocês, rapaziada, vocês que estão começando, vocês que já são das antigas, vai em sebo, um dia que você estiver de folga, perca 2, 3 horas lá, garimpe, que você vai achar muita coisa boa, entendeu? Se você chegar num lugar e olhar por cima, tem coisa que tá escondida, entendeu? Isso aí que é o legal do colecionismo, é você chegar num lugar e garimpar aquilo que você está procurando e aquilo que te interessa, entendeu? E fugir desses preços, cara, porque você vai num CB com R$ 50, você compra várias coisas, até 40 mesmo. E eu também não sou rico, né? Toda hora que eu tenho dinheiro, entendeu? E eu procuro investir meu dinheiro da melhor maneira possível, cara, porque você tá ligado, você ganhar dinheiro hoje em dia não tá fácil não, cara. E é isso aí, pessoal. Eu peço pra vocês aí que tá entrando no canal aí, dando uma olhada, se inscreva no canal, deixa um joinha que logo mais eu vou estar postando mais coisas, entendeu?
Tô procurando muito, tô achando muita coisa boa no sebo que eu tô indo. E é isso aí. Fica assim, rapaziada.